Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Hoje eu vim oferecer para vocês um exemplo, um motivo para presentear alguém, né? Uma ideia de presentinho de Natal, de qualquer coisa. É uma bolsinha com zíper bem simples e que você pode colocar um agradinho dentro, alguma coisa, né? Vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar. Eu tenho aqui um tecido principal, ele já está no nylon acoplado. Você pode usar uma manta R1, manta R2, só não sugiro que você não use uma manta de gramatura 200, porque aí já fica muito grossa, né? Use uma de gramatura 100. Eu tô usando nylon acoplado, ele mede 20 centímetros por 24 centímetros. Eu tenho ele e tenho o forro. Esse aqui é um tecido tricoline 100% algodão. O forro é um tecido mais fininho. Ele não é tricoline, eu só compro ele mesmo para fazer forrinho. Então, esse um zíper dessa medida aqui, um pouquinho maior, né? Depois a gente acerta. Um pedacinho de tecido na medida de 5 por 10 centímetros. Uma florzinha de crochê e um botãozinho, a sua escolha, tá? Eu tenho aqui uns modelinhos. Depois a gente escolhe no final qual que vai ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. A minha manta, né, no caso, meu nylon, já está pregado, já está costurado no meu tecido principal. Então, agora é só eu fazer o básico, né, que vocês já conhecem. Colocamos aqui o zíper, colocamos o forro e costuramos.
Pronto, gente, olha aqui que coisa mais fofa do mundo. Aí você prende aqui, né? Por isso que eu compro esses cursores bem baratinho, porque eu gosto de enfeitá-los depois. E assim ficou a bolsinha. Aí sabe o que você pode fazer? Dá de presente com máscara, máscara até que você mesma faz, do mesmo tecido. Coloca aqui, dá de presente. Ou coloca um creminho, dá de presente. Isso não é um bom presentinho? Fala a verdade. Olha só que graça que fica. Eu fiz uma outra aqui também, uma amarelinha. Eu acho que eu vou fazer um monte, viu? Adorei fazer essas bolsinhas, porque é muito simples. Porque é muito simples. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like aqui pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau!